Falar um pouco sobre a liturgia é uma palavra de origem grega, leiton ergon, ou seja, público, ação. Essa palavra é muito antiga, ela faz o seu sentido etimológico e ela significa toda a ação do povo, para o povo ou comunidade. O seu funcionamento no ministério da palavra. Em poucas palavras, se define como uma visão do bem comum. Na antiguidade cristã, a palavra liturgia, ela significava o culto novo que surge do sacerdócio de Cristo nos ambientes judeus de cristão. Esse termo liturgia, ele começou depois a ser empregado na própria celebração da Eucaristia. Então, todo ato litúrgico é dirigido ao Pai, pelo Filho e no Espírito Santo. Então, aplicando esse conceito, podemos dizer que a liturgia é a celebração do ministério pascual de Cristo, que traz presente e atualiza a obra de Cristo. O que é mistério pascual? Paixão, morte e ressurreição de Cristo. Ministério pascual, paixão, morte e ressurreição de Cristo. E aonde se celebra? Em todos os sacramentos e de forma muito especial na missa, o sacramento da Eucaristia. Então, para a gente trazer presente a obra de Cristo, há um só e único sacrifício de Cristo, a cruz. Não é que seja uma nova cruz ou uma nova morte, o sacrifício que teve fim enquanto os acontecimentos históricos se tornam presentes nos dias atuais sobre as formas sacramentais. Então, a liturgia é a celebração do ministério pascual de Cristo. É muito importante a gente entender. Celeber, em latim, é uma palavra que exprime a ideia do lugar frequentado por numerosa multidão. Então, essa ligação entre celebré e celebração. Assim, o verbo celebrar diz frequentar. Mas no cunho festivo comunitário, o ritual de determinada ação, o substantivo celebração, então, fala de ação de celebrar solenemente um ato. Então, a celebração é uma categoria que pertence à esfera sensível e visível da liturgia cristã. Liturgia deseja indicar globalmente todos os aspectos do culto cristão. Então, celebração indica primordialmente a liturgia em ato, a ação concreta que pretende realizar um rito determinado. E o que é o ato do culto por parte da Assembleia Reunida? É onde se dá a Deus a glória, a devida, e aos homens a santificação mediante ao sacerdote de Cristo. É uma ação concreta, sacerdócio de Cristo. Então, liturgia é o culto de uma vida cristã transformada em fidelidade a Deus. Então, ela expressa e santifica em alguns atos sacramentais, que é a atualização da presença da salvação. Então, a celebração é um momento que ocorre essa atualização mediante a gestos simbólicos, ritos e ações.
O que significa isso? Tornar presente de novo a nova presença. Isso é teológico. É uma atualização do plano local, temporal, do exercício do sacerdócio de Cristo, que tem como seu objetivo uma liturgia, uma celebração de realizar o mistério pascual de Cristo. Celebrar-se é efetuar-se um rito para celebrar, ou seja, alcançar o mistério de Cristo. Então, liturgia, celebração e equipe celebrativa é a verdadeira necessidade de uma equipe consistente, organizada, que estude a liturgia, se prepare para a celebração, busque o essencial da liturgia. Isso é importante, porque é importante o espaço físico, o espaço mental, porque tu tem que te preparar, porque a celebração litúrgica não é apenas uma realidade espiritual, mas também material e corporal. Por isso tu tem que te preparar-te. Por isso desenvolver esse histórico da igreja começou a ter espaços próprios para a celebração do culto cristão. Na história nós podemos falar sobre os templos, as chamadas igrejas, sendo que as igrejas é o corpo místico de Cristo que possui uma cabeça e um corpo com vários membros. Então o templo ele busca ser a representação desta realidade. Essa realidade de entender essa realidade. Existe nos templos 2 grandes espaços centrais, o presbitério e a assembleia. O presbitério diz aonde fica a cabeça e a assembleia diz aonde ficam os membros. E o que é a assembleia? A assembleia é muito mais do que um espaço físico, é uma realidade celebrativa. A igreja, que vem do grego eclésia, assembleia, é um espaço reservado aos fiéis, irmãos em Cristo, que se reúnem em torno da mesa, da palavra e da Eucaristia. Então forma-se um corpo e manifesta a presença de Cristo. Na celebração da missa, os fiéis constituem o povo santo, o povo adquirido e o sacerdócio régio, que para dar graça a Deus e oferecer o sacrifício perfeito, não é apenas pelas mãos dos sacerdotes, mas também juntamente com eles a aprender a oferecer-se a si próprio. A teologia nos coloca que formem um único corpo, seja ouvindo a palavra de Deus, seja tomando parte nas orações ou no canto, ou sobretudo, em comum do sacrifício e na comum participação da mesa do Senhor. Essas unidades, elas se manifestam muito bem quando todos os fiéis realizam em comum os mesmos gestos e assumem as suas mesmas atitudes externas. O presbitério, ele é o templo e a representação do corpo de Cristo e o espaço reservado à cabeça. E o espaço reservado aos diáconos, os padres, aos bispos e aos auxiliares. Os ministros ordenados, exceto o diácono que age na pessoa de Cristo, cabeça, e se manifesta a sua presença, que preside o culto. Então toda celebração legítima da Eucaristia é dirigida pelo bispo, pessoalmente, ou através dos seus auxiliares. Oferecer o sacrifício em nome de Cristo, estar à frente do povo fiel reunido, presidindo a oração e anunciando-lhe a mensagem da salvação. Então isso é associar-se ao povo fiel
no oferecimento do sacrifício ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Dá o pão aos irmãos e com eles recebeu. Então essa ação litúrgica, ela gira em torno de duas mesas. A mesa da palavra, que é o ambão, e a mesa da Eucaristia, o altar. Então, durante a execução da liturgia, o altar é o centro de toda a ação. Na ausência do sacrário, no templo ou no corpo do mesmo, o altar continua sendo o centro. Então, fora da execução da liturgia, o centro do templo é o sacrário, pois ali encontra-se Jesus sacramentado, que é a nossa Eucaristia. Eu entender esse propósito primordial do altar é oferecer a comida espiritual para todos aqueles que foram convidados para a ceia do Senhor. Por isso, denomina-se a mesa do sacramento, o corpo de Cristo. Mas antes de encaminharmos a mesa do sacramento, primeiro a Assembleia aproxima-se do que se designou a palavra, onde Deus nos convoca a escutá-lo e a receber o anúncio da Boa Nova para a realização na Eucaristia. O ambão é um espaço próprio para a palavra de Deus, devido à sua dignidade, que para ele deve ser voltar a atenção à Assembleia, reunido enquanto a liturgia da palavra. Por isso que se apresentar no ambão, é muito importante usar as vestes, estudar as leituras antes de ler o Evangelho, a primeira leitura, a segunda leitura, o Salmo. É no ambão que é um espaço próprio para a palavra de Deus. E é isso um pouco da nossa formação litúrgica, liturgia e espaço litúrgico.